Os REITs industriais, os REITs de galpões logísticos estão em franco crescimento, impulsionado pela alta demanda do e-commerce e pelo aumento das cadeias logísticas globais. Esses REITs oferecem uma excelente oportunidade para garantir uma renda passiva consistente. Esses REITs são uma ótima opção para quem busca dividendos em dólar e deseja construir uma carteira sólida na Bolsa Americana. Olá, eu sou o Tony Martins aqui do canal Dólar e Dividendos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui 6 REITs industriais, isso mesmo, 6 REITs de galpões logísticos que não só pagam bons dividendos, mas também são essenciais em qualquer carteira focada em renda passiva em dólar. Fica comigo até o final e você vai ver esse gigante do mercado imobiliário americano. E antes de iniciarmos aqui com a nossa lista aqui com esses top 6 REITs de logística, quero te pedir um favor para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aqui, assim você vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. E vamos para o nosso primeiro REIT de galpão. E o primeiro da nossa lista aqui é o STAG. O STAG tem como ticker a palavra STAG, né? S-T-A-G. E ele, como todos da nossa lista aqui, é desse setor que tem crescido muito. E a estratégia do STAG é ter inquilinos únicos, né? E focado nos contratos de longo prazo, conhecido como Triple Net Leasing. E como é que funcionam esses contratos? Esses contratos, os inquilinos são responsáveis por, além do aluguel, as obrigações operacionais, como seguro, impostos e manutenção do imóvel. Então, com esse tipo de estratégia, o STAG recebe o aluguel limpinho ali no final do mês, né, no dia do pagamento, e repassando para a gente através de dividendos, né, do FFO, que a gente pode explicar em outro vídeo. Então essa é a estratégia do STAG. Então o STAG, o foco é o inquilino único e o contrato de longo prazo, o Triple Net Leasing, o chamado NNN. Vamos para os nossos números. O STAG possui 573 imóveis espalhados por todo o território americano. Tem um valor de mercado aí de 6,88 bilhões de dólares, uma negociação diária na bolsa aí aproximadamente de 980 milhões. É um volume muito considerável, todos eles. Está pagando aí por volta de 3,94 de dividend yield, né, por ação. E os imóveis majoritariamente localizados nos Estados Unidos. E esse diferencial dos STAG, dos outros 5 aqui, é o que paga dividendos mensais. Inclusive eu tenho ele na minha carteira. Aqui, como eu disse, majoritariamente no território americano, 100%. Tem a sua ocupação aí de 97%. Uma boa margem de ocupação, a gente vê que se mantém ao longo dos anos. Seu maior inquilino com 2,8% é a Amazon. A gente vai ver que é muito particular com todos eles. Acho que menos um aqui que não tem a Amazon como seu principal inquilino. Aqui, como eu disse, ele majoritariamente em todo o território americano, só os estados aqui que estão em cinza, ele não tem galpão, né? Mas todos os estados aí espalhados pelos Estados Unidos. Aqui a gente vai ver que a sua receita 99,9% vem dos aluguéis, né? Isso é importante a gente saber, que é focado mesmo em recebimento de aluguel ali e pagando seus dividendos através disso. E tem um total de 707 bilhões de faturamento. E o nosso foco aqui do canal é os dividendos em dólar. A gente vai ver aqui que ele tem pago aí de forma recorrente. Nessa mudança aqui de 2013 em diante, é porque anteriormente ele pagava de forma trimestral e de 2013 em diante ele começou a pagar mensalmente. Como disse, o dividendo é aproximadamente de 3,92%. Está pagando um dividendo por ação em torno de $1,48. E teve um crescimento de 0,8% em relação ao mês anterior. Então ele paga aproximadamente por mês aí 12 centavos de dólar. Esse crescimento de 0,8 é porque ele sempre vai aumentando aqui as últimas casas decimais aqui fora dos 2 dígitos, né? Então ele paga de forma recorrente e crescente nos últimos anos. E isso é importante em qualquer REIT que a gente vai analisar. Não só valorização, mas também crescimento de dividendos, porque assim a gente vai ter mais previsibilidade e retorno melhor nos nossos investimentos em dólar. Aqui a cotação até o último pregão aqui estava $30,75 e o crescimento na sua máxima, que desde que eu peguei desde o início aqui no Google, cresceu 208% na sua valorização. Então aqui é um REIT que se valoriza ao longo do tempo e tem dividendos crescentes também. Esse é um dos motivos de eu ter colocado ele na lista, além de ser um pagador mensal. Aqui a gente vai ver os fundamentos, né, que é o importante também. Como a gente vê, tem uma receita crescente, EBITDA crescente também e um FFO
crescente, que é daqui que vem os nossos dividendos, os pagamentos. Tem um payout aqui de aproximadamente 67%, ficando variando em 74%, 67%, 64%. Então está sempre nessa casa de 70% a 60%. E uma dívida para o REIT, que é diferente dos fundos imobiliários americanos, dos fundos imobiliários brasileiros, que não pode fazer dívidas, e a forma dos REITs crescerem através de dívidas, de alavancagem. E é assim que eles adquirem os imóveis. Então está 4,7 aqui com relação ao EBITDA. Então é um REIT que está aqui excelente para compor qualquer carteira. Então vamos para o nosso próximo, o segundo REIT de galpão. E o nosso próximo REIT aqui da nossa lista é o Rexford Industrial com o ticker REXR. Ele é um REIT de galpões logísticos, né, industrial, com foco em imóveis na região sul da Califórnia, região ali portuária dessa região. E os seus números são 424 imóveis espalhados por essa região, tem um valor de mercado de mais de 9 bilhões de dólares, uma negociação diária na bolsa de mais de 1 milhão e está pagando um dividendo de 3,17% de dividend yield por ação. Os imóveis majoritariamente nos Estados Unidos, como a gente viu na região sul da Califórnia, e paga de forma trimestral seus dividendos. Aqui a gente pode ver a composição, a localização, como a gente viu, 100% dos Estados Unidos. Hoje o seu maior cliente, o Tireco, uma distribuidora e comercializa pneus nos Estados Unidos, uma das maiores, tem apenas 2,5% de todo o portfólio, né? A maior posição. Então, bem diluído em questão de clientes. E está com uma boa taxa de ocupação, 93%, com a taxa de vacância de apenas 7%. Aqui a gente pode ver onde estão os imóveis, Los Angeles, e aqui vai toda a região sul da Califórnia que a gente comentou. O faturamento vem majoritariamente dos aluguéis, 82%, em cima de um faturamento de 793 milhões de dólares. Aqui os dividendos crescentes, por isso que está na nossa lista, e está pagando, como eu disse, 3 dólares e 77%, 1 dólar e 68 por ação, e teve um crescimento de 10% nos dividendos. E pagou 41 cents no último dia 15 de 10 de 2024, que foi o período desse vídeo aqui. A gente pode ver a cotação, na sua máxima teve um crescimento de 217%, o seu preço de 44 dólares e 52 centavos no momento desse vídeo, e sofreu um pouco aí de 2022 para cá com os juros americanos. A maioria dos REITs sofreram muito. E de repente é uma oportunidade de compra, por as suas cotações terem descido bastante. Aqui os fundamentos: receita crescente, EBITDA crescente, um FFO crescente também, uma dívida aí dentro dos padrões 4,5 e está distribuindo em 74% do FFO, né, que é onde vem os nossos dividendos. E aqui são os fundamentos do REXR, o Rexford Industrial. Vamos para o nosso próximo REIT. E agora nós vamos ver os números e os fundamentos do REIT Group Property com ticker EGP, que tem como estratégia adquirir, desenvolver e administrar imóveis nessa região do sul dos Estados Unidos, conhecida como Sul Belt, o cinturão do sol, né? E também imóveis com multilocatários, onde dentro de um galpão tem vários inquilinos, né? Então essa é uma das estratégias deles também. Aqui nós vamos por números: eles possuem 261 imóveis, com valor de mercado de mais de 8 bilhões de dólares, uma negociação de 350 milhões diária na Bolsa Americana. Está pagando um yield aí de 2,97% por ação, os imóveis majoritariamente dos Estados Unidos, e paga de forma trimestral os dividendos. Aqui a gente vai ver aqui a alocação 100% nos Estados Unidos. O seu maior inquilino é a Amazon, com 1,8, né, a sua maior posição no portfólio de clientes, então bem distribuído, né, a maior posição de 1,8, então está bem distribuído aí esse número de clientes. A ocupação de 97,4%, muito boa, menos de 3% aí de vacância. E aqui a gente pode ver as regiões que a gente falou, a região sul aqui dos Estados Unidos, conhecida como Cinturão do Sol, onde são os imóveis nessa parte cinza escura. Aqui o faturamento, onde a gente vem o seu faturamento, né, majoritariamente também em aluguéis, 99%, e um faturamento de 570 bilhões de dólares. E o descrescente, a gente vai ver que todos eles têm essa característica também, que é um dos motivos de eu sempre analisar um REIT, né, se ele tem dividendos crescentes e tem também valorização na cota da ação.
E aqui a gente pode ver que teve um crescimento de 11,11% nos dividendos, pagando 5,60 dólares por ação, esse aqui é anual, tá? E 3,12% de dividend yield em cima da última cotação. E aqui no último pagamento foi $1,40 no dia 15/10 de 2024. Então, dividendos crescentes, já passou na Trevo, tem um bom faturamento, tem negociação, liquidez, e agora vamos ver a valorização da ação, né, que está aí $180 aproximadamente nessa cotação. Teve um crescimento de 687% desde a sua máxima, desde o seu início aqui que eu puxei, e tá aqui, teve sua alta aqui nesse ano, desceu um pouquinho, mas está recuperando aí com essa promessa dos juros, as quedas dos juros americanos. Os fundamentos: receita crescente, EBITDA crescente também, uma dívida estava bem alta, 0,5, mas baixou para 4, o FFO aqui se mantendo também crescente, e um payout aí de aproximadamente 65% do FFO. E agora a gente vai ver o First Industrial, um pouco falado, o ticker FR. Ele tem como estratégia diversificação regional no território americano, né? Tem seus 100% do território americano que a gente vai ver. E a principal estratégia dele é o desenvolvimento personalizado para os seus clientes, né? Principalmente clientes grandes, eles preferem ter clientes grandes. E tem essa estratégia do Build Suite, que é essa personalização. Tem 426 imóveis espalhados pelos Estados Unidos, mais de 7 bilhões de valor de mercado, tem uma negociação aí diária de 1,52 milhões, está pagando 2,70 de dividend yield e paga de forma trimestral os seus dividendos. Aqui a gente pode ver que o seu maior cliente é a Amazon, está com 6,1 aí de alocação desses clientes nessa carteira, 100% dos Estados Unidos, e sua ocupação dos imóveis já chega a 95%. Então ele tem 5% de vacância, mas está bem ocupado, 95% é um número bom. Aqui a gente pode ver onde estão os seus imóveis, né, no território americano, bem diversificado, e eles procuram sempre ter nos principais centros de distribuição americana, do mercado americano. O faturamento dele vem em 98% dos aluguéis desses imóveis, está faturando aí 614 milhões de dólares anuais. Os dividendos, houve uma ruptura no pagamento de dividendos, principalmente na crise de 2008 ali, do subprime, mas ele se recuperou e vem crescendo os seus pagamentos, né? Hoje está pagando $1,48, teve 15% de crescimento do dividendo depois que ele se recuperou, né, dessa crise. É bem resiliente, quase acabou, mas eles retornaram com força e estão crescendo. Por isso que é pouco falado, e está pagando 2,7 aí de dividend yield. E pagou 0,37 centavos no último pagamento aí, que foi no mês 10. Aqui a sua cotação está $55. A gente pode ver aqui em 2008 aqui teve essa queda na cotação, né? O REITs quase acabou, mas eles foram resilientes, recuperaram e vieram crescendo novamente, aqui uma crescente muito boa, e cresceu aí nessa tocada toda 132%. Então é um REIT para você estudar, e de repente aí é um que tem crescido muito. Seus fundamentos de 2015 para cá está crescendo a receita, está com a dívida aí de 4,4, padrão aí do aceitável para os REITs, o FFO crescente também, né? E está pagando aí 49% do seu payout para os seus acionistas. E o próximo e quinto REIT de galpão é o Terrendo. Isso mesmo, você pode comprar um terreno nos Estados Unidos através desse REIT, né? Brincadeira à parte, ele tem como ticker TRNO, tem como principal estratégia construir e locar seus imóveis na última milha, né? Aquela próxima às cidades, igual os nossos fundos imobiliários aqui que procuram estar ali próximo de São Paulo, próximo do Rio, que chamam last mile, né? A última milha, para ficar rápido. Então ele tem como seus inquilinos grandes empresas também, mas tem uma rotatividade e costumam cobrar um valor maior por ter essa posição, né? Essa localidade ali próximo às cidades de Nova York, São Francisco, Seattle, Miami e Washington DC. Então, os grandes mercados aí da costeira americana. Eles possuem 292 imóveis, tem um valor de mercado de 6 bilhões, 748 milhões negociado diariamente na bolsa, está pagando 3,10 de dividendos e paga de forma trimestral os seus dividendos. Aqui a gente pode ver aqui o
100%, 96% de ocupação, 4% de vacância, eles estão muito próximos um do outro, né? Aqui eu não consegui ver qual é o seu maior inquilino, justamente pela estratégia deles, tem uma rotatividade de inquilinos, então, e facilidade de locação, né? Normalmente são contratos de curto prazo, diferente dos TAG ali, que é um longo prazo e o triplo net leasing, né? Aqui já mais são contratos que a gente chamava aqui no Brasil de contratos típicos, né? Então é por isso que eles têm essa característica essa estratégia. Aqui a gente pode ver que as regiões, né, mais concentradas aqui nos estados que a gente falei, Nova York, Washington, Miami, Los Angeles, São Francisco e Seattle. Aqui a gente pode ver que o faturamento deles, 78% são dos aluguéis, né, e está faturando 323 milhões de dólares aí anuais. Os dividendos crescentes, igual uma escadinha que a gente pode ver, paga 3,10%, pagou por ação 1,96%, um crescimento de 15%, 15,29%, e pagou 49 centavos no último pagamento no mês 10. Então a gente pode ver que são todos as mesmas características, tirando o West, ele que teve sua ruptura ali na crise de 2008, todos eles têm seus dividendos crescentes, embora o TAG é mensal, eles têm tudo quinzenal. Aqui a gente vai ver o crescimento, a cotação. Esse ano andou de lado, vem andando de lado aí, sendo massacrado por essa situação dos juros americanos, mas cresceu 236% desde o seu IPO aí e tá custando aí $63 aproximadamente aí na sua cotação. Mas são REITs que tem cotação crescente e dividendos crescentes. E a maioria está descontado, que a gente pode ver. Aqui os fundamentos, mesma característica, receita líquida crescente, EBITDA crescente. Esse aqui está com a menor dívida, 2,4. Ele tem como característica adquirir os seus imóveis com caixa, tem um caixa robusto. E o FFO crescente e está pagando aí 79% de payout para os seus acionistas. E chegamos no gigante. Eu deixei por último de propósito, né? Não poderia faltar aqui o gigante desse segmento de logística, né? Galpão logístico, que é o Prologis, o PLD, que é o seu ticker. O Prologis é um dos maiores galpões. Ele é o maior REIT do mercado americano e mundial, né? Foi fundado em 1983, possui mais de 6 mil clientes. Seu principal cliente é a Amazon e faz parte do S&P 500 e tem dividendos crescentes aí de forma sólida. Tem 5.613 imóveis espalhados pelo mundo, mais de 100 bilhões de valor de mercado, 3,8 milhões de negociação diária, liquidez. Todos eles têm, mas esse é o maior, praticamente quase o valor de todos os outros que eu mostrei anteriormente. Tem pagando aí 3,24 de dividend yield, né? Localização global, tem mais de 19 países e paga de forma trimestral os seus dividendos. Aqui a gente pode ver o seu principal cliente, a Amazon, FedEx, DHL e assim vai, né? Então, a concentração bem grande no setor de transporte e logística ali dos seus clientes. E aqui a gente pode ver que tem 95,9% de ocupação, é pouquíssimo com relação à quantidade de imóveis que eles têm. Como eu falei, são mais de 19 países. Tem 45 galpões aqui no Brasil, inclusive um próximo aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro. Na verdade, são 3 que eu conheço aqui no Rio de Janeiro. Um próximo à linha vermelha e 2 no fim do arco metropolitano. E 100% de ocupação, aí, quase 100% de ocupação, né? E a Amazon é o seu maior cliente. Aqui a gente pode ver que o faturamento é 8,23 bilhões, né? Até o faturamento é gigantesco. E 85% desse faturamento são dos aluguéis desses imóveis. Aqui a gente pode ver aqui que teve uma rupturazinha ali em 2009, mas foi no mesmo período da crise que a gente viu anteriormente, mas se recuperou e voltou a pagar seus dividendos de forma crescente, que cresceu 10%. A gente pode ver que o que cresceu menos foi o TAG, até porque ele paga mensalmente, o crescimento é bem pequenininho assim mesmo, mas na média aí todos são 10% de crescimento nos dividendos. Pagou 3,84 dólares por ação, 3,24 de yield e pagou 96 centavos aí no último mês 9, que ele deve pagar agora no mês 12. Mês 11 ou mês 12, acho que mês que vem já, mês 12, está pagando já a última parcela do ano. Você paga de forma trimestral, né, 4 vezes ao ano. E esse aqui é o dividendo crescente do PLD do Prologis. Seu faturamento, aqui a sua cotação crescente, 400.
a sua valorização, né, 417%, é o 118 de valor de ação, é um dos mais altos aqui, mas é um que tem dado muito retorno. Os fundamentos crescentes também, igual uma escadinha aqui, a dívida 4.4 também bem característica de todos os outros, o FFO crescente e está pagando aí 66% de payout sobre o seu FFO. E aqui no último eu fiz uma comparação de valorização dos 5, né? A gente pode ver que o EGP tem uma valorização nos últimos 5 anos, eu peguei os últimos 5 anos de 43%, o PLD logo atrás 39%, esses dois têm tido um crescimento bem grande. Logo atrás aí vem o TEG com 25% de valorização, depois o terreno com 20%, e o que teve uma queda aí foi o RX, né, o Rexfor, que teve aí uma queda de 1,72% no momento que eu estou fazendo esse vídeo, né? Então a gente pode ver que são todos, tirando aqui o Rex, eles todos têm valorizado. Então segue nosso critério aqui, que todos os vídeos que eu tenho procurado fazer, dividendos crescentes e valorização da cota, que é a forma que a gente tem que ganhar. Aqui a terceira é a valorização do dólar, que no momento desse vídeo está batendo aí os 5,70. Então a gente ganhou dessas 3 formas de investir nesses tipos de ativos: com a valorização do dólar em cima do real, a valorização da ação e o crescimento de dividendos que a gente pinga na nossa conta, dividendos em dólar, que é o que a gente mais gosta. E tá aí, pessoal, os 6 hits que eu separei aqui do setor logístico para se estudar e tá analisando aí, quem sabe, compor uma carteira focada em dividendos em dólar. Quero deixar claro aqui que não é nem recomendação nem de compra nem de venda, você deve estudar cada um deles antes de fazer qualquer decisão e te agradecer por estar me assistindo até aqui, né? E não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e dar aquele like, assim você vai estar me ajudando aqui no canal. Te agradeço por estar aqui comigo até agora e te vejo no próximo vídeo.